Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, seu canal do Espírito Santo, essa da Terra, na Rádio Viva FM e no YouTube. Eu sou Thiago Durão Pandini e apresentando o programa junto comigo, doutora Maria Tereza Marianelli, que inclusive já estava com saudades. Pois é, né? Semana passada me abandonou. Não pude vir. Tá certo. Mas fui muito bem substituída. Foi, tá? Foi maravilhoso. Doutora Débora estava aqui, inclusive mandar um abraço, doutora Débora Caldas. Falamos de ROD, sucessão patrimonial, planejamento tributário e também a reforma tributária. Foi bem bacana. Maravilhoso. Só que hoje nós vamos falar sobre avanços recentes na medicina. E para isso, ninguém mais e ninguém menos do que o doutor Fernando Augusto de Vasconcelos Santos. Ele que é referência no Brasil, cirurgião do aparelho digestivo e oncológico. Eu aproveitei a vinda dele de BH aqui para o nosso estúdio de Linhares para chamá-lo para esse bate-papo. Maravilhoso, né? A fera aqui. Mas antes de passar a palavra para o doutor Fernando, queria saber se teve esse COP, já está no ar, sobrevoando a BR-101. Olha só. Uai, tô parecendo aqui. Gente, não tem ninguém nem indo nem vindo. O que é isso? Vocês estão colocando a imagem de início de 2020, da pandemia? Porque era assim, não passava carro na BR. Olha só, Maria Tereza. Gente, tá tudo muito calmo. E será que aconteceu alguma coisa? Não sei, mas quando a gente veio aqui pro estúdio, não tava assim, não. Não tava, não. O pau tava quebrando essa BR. Tava. Não é? Tava puxado. Tava cheia. Ainda bem que agora tá tranquilo. Tem a outra imagem da BR também, que próximo do estúdio da TV Sim. Olha aí. Aí já tá mais ou menos, né? Mas tá tudo tão calmo, né? Mas tá calmo, impressionante. Só muito fica bom. cheio quando a gente tem que chegar aqui. Aham. Eu já sei até fazer atalhos. Não é? ou seja, não quintaram ainda. Tá todo mundo sossegado. É verdade. Mais tarde, inclusive, depois, vou até deixar para o doutor Fernando falar, ele que veio a Linhares por esse motivo, tem uma inauguração de uma clínica que vai ser referência no Espírito Santo. Mas aí, doutor Fernando fala depois. Doutor Fernando Augusto de Vasconcelos Santos, muito obrigado por tê-lo aqui, ter aceitado o convite, fazer esse bate-papo com a gente. Thiago, eu que agradeço, é uma honra. Vir aqui a Linhares é sempre um prazer, estar aqui com vocês então, melhor ainda. Ele que é galo doido, tá, Maria Tereza? Também, hoje tem jogo, né? Hoje tem um galo? Hoje tem Libertadores, não? Não, Libertadores contra o Palmeiras. Mas é hoje? É hoje. Pelo amor de Deus, eu tô ficando doido, tá? Já falei lá em casa. Não, mas eu não sou tão antenada quanto você. Eu posso ter confundido. Tá certo. Mas se tiver, a gente vai assistir, isso é fato. Com certeza. Não é, Fernando também, né? Com certeza. Fernando, é porque é bate-papo, né, Maria Tereza? Então, bate-papo acaba que a gente vai um pouquinho das formalidades, vão embora. Mas o doutor Fernando é referência no país. Eu sei. Então, olha a responsabilidade nossa de tê-lo aqui, viu? Não, e você sabe que ele também é professor da Faculdade de Ciências Médicas, né, de Minas Gerais. E é um dos pioneiros. Um dos pioneiros, exatamente. Ele é pioneiro em cirurgia robótica e na área de cirurgia oncológica do aparelho digestivo, em cirurgia robótica do aparelho digestivo em Minas Gerais. Olha que fantástico. Bacana. Olha que autoridade no assunto. E por isso que o tema é esse, avanços recentes da medicina, que aí a gente vai falar também da telemedicina, vamos falar da inteligência artificial e a própria robótica, como vem impactando no momento, qual é a história e no futuro, será que vai substituir os profissionais? Mas isso a gente deixa para o doutor Fernando. Fala, doutor Fernando, antes de tudo, fala um pouquinho da sua carreira para os telespectadores. Bom,
Como eu disse, é um prazer, né, estar aqui. As formalidades, Thiago, podemos dispensar, Podemos? porque eu me sinto em casa. Então tá né? bom. Eu sempre fui muito bem acolhido aqui em Linhares, eu venho aqui desde 2020, na verdade desde 2021. Mas falando da minha carreira, eu hoje tenho já 31 anos de profissão, sou médico, cirurgião, é a profissão que eu sempre quis exercer ao longo da minha vida. E a história começou em 1986, quando eu me ingressei na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Concluí meu curso em 1992 e de 92 a 95 eu fiz a minha residência em cirurgia geral no Hospital das Clínicas, também lá da Universidade Federal de Minas Gerais. Né? Um hospital bem acoplado assim à faculdade, a gente tinha um trânsito muito livre da faculdade para o hospital e vice-versa. Era lá que a gente tinha os nossos contatos com os nossos pacientes, então sempre foi, naquela época, o meu sonho ser residente do Hospital das Clínicas, porque eu vivia as rotinas do hospital enquanto estudante. Fui residente lá por 3 anos e desde então venho aí exercendo a minha atividade em cirurgias do aparelho digestivo e cirurgia oncológica. Né? O meu título de cirurgia oncológica veio um pouco depois, meu título de cirurgia do aparelho digestivo também um pouco depois. Mas desde sempre, desde quando eu terminei minha residência, no meu primeiro emprego, né, vamos dizer assim, na primeira equipe que eu me inseri em Belo Horizonte, eu já trabalhava com residência médica. Então eu consegui ali, lá desde o princípio, satisfazer uma das minhas vontades, que também era de ensinar. Né? Eu ainda era muito jovem, muito mais aprender, até hoje a gente aprende a cada dia, mas eu consegui ali transmitir um pouco dos meus conhecimentos para os residentes e venho fazendo isso há 28 anos. Eu tenho contato com a residência médica há 28 anos. E depois eu acabei me ingressando também na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, que é uma faculdade hoje de ponta no Brasil, tem um nível de ensino médico muito bom. E então eu ali conseguia ser uma pessoa que prestava assistência médica, cuidava dos pacientes, especificamente na área da cirurgia, e também conseguia, e consigo até hoje, passar os meus ensinamentos para os residentes e para os acadêmicos, residentes de cirurgia geral e residência de aparelho digestivo também. Ao longo desse tempo eu fiz a minha dissertação de mestrado em cancerologia. A gente fez um estudo avaliando o acometimento dos gânglios em pacientes que têm câncer gástrico. E depois eu fiz a minha tese de doutorado também na mesma patologia que é câncer gástrico, também estudando essa questão relacionada aos linfonodos. Então essa a minha área acadêmica foi desenvolvida assim também no mestrado, seguido do doutorado, o mestrado em 2009 e o doutorado em 2018. Né? E ao longo desse tempo, em 99, ali eu era muito jovem ainda, eu estive um período em Barcelona, na Espanha, no Hospital Clinique, acompanhando o serviço de gastroenterologia e serviço de hepatologia, lá a gente tinha cirurgia hepática. E em 2011 foi quando eu tive o meu primeiro contato com a cirurgia robótica. Foi também uma oportunidade que eu tive em Chicago, estive lá acompanhando o pioneiro da cirurgia robótica nessa área que eu exerço, que é o aparelho digestivo. Ele se chama Pier Cristoforo Giulianotti, ele é italiano, mas ele segue até hoje em Chicago, no serviço lá. E por curiosidade eu fui por intermédio da primeira pessoa que me deu meu primeiro emprego. Chama-se Dr. Zé Rafael Guerra. Foi quem me admitiu pela primeira vez como um cirurgião da equipe dele, e em 2011 ele me pediu para ir lá para Chicago para conhecer essa questão da robótica. E em 2016 foi quando chegou o robô, né, a cirurgia robótica, a gente vai falar um pouquinho dela aqui depois. Foi quando chegou a cirurgia robótica lá em Belo Horizonte, na verdade em Minas Gerais, porque foi o hospital onde eu estava, na época eu era o coordenador do serviço de cirurgia, foi quando chegou o robô. E desde então, de 2016 até aqui, eu venho executando as cirurgias robóticas. Lá na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, ela pertence à FELUMA, né, que é a Fundação Educacional Lucas Machado. A FELUMA e a Faculdade de Ciências Médicas foram a primeira faculdade a inserir a robótica na graduação médica. E a primeira faculdade a inserir a robótica na pós-graduação médica. Uma coisa... Olha que bacana, hein?
Fantástico. Olha que bacana. Não, vamos lá, Fernando. Não, mas bem interessante. Porque eu tô assim, mesmo. Isso é muito legal. Por isso que eu falei, uma das referências do país. Aham. Está aqui ao nosso lado. Vamos lá. Obrigado. E aí, então, os alunos das ciências médicas, eles, na metade do curso deles, no terceiro ano, eles têm contato com a robótica, eles fazem simulação de robótica, etc. A gente tem na pós-graduação da FELUMA também uma linha de pesquisa em cirurgia robótica. Teve alguns alunos meus que defenderam os mestrados deles em cirurgia robótica. E naturalmente, dentro da faculdade, nós também criamos um curso de capacitação em cirurgia robótica, né? Porque o cirurgião hoje ele precisa ter uma capacitação, um reconhecimento das sociedades médicas para executar as cirurgias robóticas. Então, nós montamos esse curso lá, eu, juntamente com o Dr. Diego Paim, Dr. Pedro Romanelli, e aí também tenho a oportunidade de ensinar cirurgiões já formados a cirurgia robótica. Então, para dizer a verdade, a minha atividade ela é um prazer, todos os dias. Que bacana. Tá vendo? Mas muito bacana, né? Viu? E que Fantástico. legal que a faculdade está acompanhando a realidade. Eu gosto da questão da importância da cirurgia robótica. A gente vê, trazendo para o nosso lado o direito, um monte de matéria que seriam interessantes estarem lá dentro da faculdade e que só quando a pessoa vai para a prática que ela passa a ter a percepção da importância. E quantas coisas que a gente não tem a oportunidade, né, de aprender quando a gente deveria estar tendo contato com o que acontece no mundo real, né, na vida real. E quantas coisas dentro da faculdade que a gente não vai ver mais depois que sai dela. Né? Você aprendeu ali, mas não teve contato, não vai ter contato com aquilo no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho. Então, assim, essa atualização das grades acadêmicas ela é muito importante em qualquer disciplina, em qualquer área, né, do saber. Assim. Mas falando nisso, né, Fernando, quais são as maiores mudanças que você percebeu na medicina nesses últimos anos, né, nesses últimos tempos que a gente está vivendo? Assim, a gente mudou muito, né? A sociedade mudou bastante, nós mudamos, né? A gente está em constante transformação. A medicina é uma ciência que também segue esse mesmo caminho, ela muda bastante. Pensando lá atrás, né, quando eu comecei, que isso tem mais ou menos aí quase 40 anos, foi 86, né? Fazendo essas contas assim. Faz pouco tempo. Quando a gente vai lá atrás, vai longe, né? Eu, pelo menos, da percepção que eu tinha daquela época, era uma medicina em que o contato com o professor era um contato não tão próximo, apesar de haver proximidade, havia um certo distanciamento dos catedráticos e nós, a gente tinha uma certa cerimônia para chegar até eles e conversar. E a gente não tinha tanto acesso às informações, né? Eu me lembro que quando eu me interessava por estudar um determinado assunto, eu tinha que ir na biblioteca da faculdade, né? Você lembra? Lembro, da faculdade. Claro, lembro. E lá na faculdade a gente fazia uma pesquisa do assunto que nos interessava, e a gente pegava os livros que eram os índex médicos de A a Z, eram volumes gigantescos, aí a gente encontrava o artigo que a gente queria estudar, depois levava esse artigo a um setor onde estavam as revistas médicas, às vezes a gente encontrava o artigo lá, às vezes não. Quando não encontrava, a gente pedia bibliotecária para solicitar em São Paulo, na Bireme, e daí a 15 dias chegava o artigo. Então a gente ficava 15 dias na expectativa, assim, o que será que eu vou ler, né? Será que o título do artigo que me interessou, ele corresponde a um artigo bom ou esse artigo não é tão bom assim? Então, e essa pesquisa no Index Médicos, a gente gastava algumas horas lá. Então eu deixava fazer isso depois da aula, à noite. Então a gente ia para a biblioteca fazer essa pesquisa. Então a gente vê que hoje já é absolutamente diferente. O acesso à informação ele está à mão, né? Com os celulares, com acesso aqui a sites que tem as revistas todas. A própria Faculdade Federal tem um acesso ao que a gente chama de periódicos CAPES, que abre a literatura do mundo para a gente estudar. Então qualquer dúvida que a gente tem, a gente pode ao mesmo instante encontrar aqui
no celular e estudar. Então, acho que o acesso à informação talvez tenha sido uma das coisas que mais mudou ao longo desse tempo, facilitou demais. Outra coisa é o acesso ao professor também, ficou um pouquinho mais desmistificado, apesar de que eu tenho uma impressão que a gente precisa de mais mestres e mais doutores, eu acho. A gente precisa melhorar um pouco mais o nível da formação dos nossos profissionais, isso é um assunto até à parte. Mas o acesso ao professor, aquele que nos ensina, é mais fácil, é mais corriqueiro também. Então, acho que isso é uma transformação, e são transformações que eu entendo como positivas, né? Agora, uma coisa que eu acho que dificulta para o jovem ao mesmo tempo que o celular nos traz o mundo, né, e ele também nos tira do mundo real, né? As pessoas vivem muito nas imagens, às vezes nas notícias superficiais. Isso, de certa forma, transforma o comportamento do aluno e do médico recém-formado, do residente. Porque a gente tem perdido, pelo menos do meu ponto de vista, um pouco a habilidade do relacionamento interpessoal. Muitas das vezes, né, a pessoa vê uma imagem aqui e ela digita sim ou não, né, uma coisa bem binária mesmo, e entre nós, o nosso relacionamento, isso é mais complexo. Então, acho que as pessoas têm perdido um pouco essa habilidade. Então, hoje, uma das coisas que a gente procura fazer na nossa residência, no contato que a gente tem com os alunos, é de lembrá-los disso, da necessidade do relacionamento interpessoal, da necessidade de tocar o paciente, conversar com o paciente, entender o que passa naquele momento na vida dele, ou seja, tentar sair um pouco desse mundo aqui imediatista da internet, do celular, e passar ali para o tete-a-tete e exercitar isso de uma maneira diária, né? Eu entendo essas as maiores transformações que eu vi nesses últimos tempos. Isso aí, a questão do acesso à informação é algo assim que mudou completamente, né? Você tem a maior biblioteca do mundo hoje, está aqui dentro do celular. Você entra no Google, você acha tudo. Sim. Ou quase tudo. Antes tinha que ficar lá na biblioteca. Eu peguei do início da minha faculdade, era na biblioteca. Isso em 2008, assim, não era tanto. Tinham materiais na internet, tudo, mas não era tão fácil acesso. Mas você já pegou bem mais a fundo? Eu peguei mais chegado, nossa senhora. A gente fazia trabalho escrevendo, ou então, na época, você tinha que ir para a faculdade. Na minha época, a gente só fazia trabalho no computador na faculdade, praticamente. Meu primeiro computador, eu lembro que eu comprei para fazer a monografia de final de curso. Nossa. Então, assim, não tinha muito... Esse acesso não era tão fácil, assim, para a gente. Era exatamente isso. Chegavam os periódicos, a gente tinha que reservar na biblioteca, porque eram 3, 4 revistas para para todos os alunos ali. E hoje, realmente, é muito mais fácil, mas tem que ter esse cuidado também, né? Tem que ter. O que você está pesquisando, onde você está pesquisando, se aquela informação que você está obtendo, ela tem fundamento científico ou não. Porque todo mundo fala de tudo hoje, né? E até as aulas mudaram muito. Quando você pode pegar qualquer curso aí da galera, que eu falo assim, que está fazendo curso de internet. Como eles já vão numa pegada mais até científica, fora um pouco o que está passando em faculdade, que faculdade tem como o professor ficar dando aula picada. Eu vou dar 10 minutos, paro 10 minutos. Mas cientificamente falando, você não poderia nem passar de 10 minutos mais. Porque você não prende a atenção daquela pessoa. E não prende mesmo. Não prende mesmo. Você ficar 50 minutos, em 50 minutos ela já foi no Japão, voltou para... Sim. Então ali não, quando você vai dar umas aulas mais objetivas e num curto espaço de tempo, a pessoa prestou atenção ali, parou, ela toma uma água, voltou de novo. Então tem muito mais produtividade. E isso mudou muito. E nesse aspecto aí, Thiago, também, essa questão da informação, isso falando mais na medicina, hoje, né, algumas faculdades têm, nem todas, as ciências médicas têm, e é uma coisa de ser assim, ressaltada e louvada, porque tem um laboratório, a gente chama de laboratório de simulação. Ele é muito interessante, por exemplo, quando um aluno ele faz um estágio em cardiologia, ele precisa fazer ausculta cardíaca. E nem sempre a gente tem, no período daquele estágio em cardiologia, a oportunidade de auscultar as alterações cardíacas, né? Porque depende muito da oportunidade de ter uma pessoa com aquele problema de saúde que então expressa aquela alteração que a gente quer perceber. Então, às vezes, você passa por um curso sem ver.
Mas com o laboratório de simulação, existem bonecos que simulam qualquer situação que você queira naquela área específica. Então, quando o aluno, citando o exemplo da cardiologia, ele precisa fazer uma ausculta cardíaca, ele é exposto a todas as auscultas cardíacas da grande maioria das doenças, porque tem um laboratório de simulação, coisa que na nossa época não havia. Eu acho que isso, então, favorece muito, né, o enriquecimento Sim. da formação dos médicos atualmente. Né? Facilitou bastante. Né? Ponto Eletrônico já chamou para a gente fazer o bate-papo bom, passa em 1 minuto. É muito rápido. Né? Começou agora, parece, né, Maria Tereza? O bom é que a gente vai aprendendo bastante. Com certeza. É isso daí. Fiquem com a gente, 1 minutinho, voltamos já. Voltamos com o segundo bloco do nosso bate-papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. Se tiver qualquer dúvida, pode ficar à vontade, o telefone é 996224547. Olha que privilégio mandar uma pergunta para o Fernando responder. Não é todo dia que ele está aqui não, se quiser manda logo. Né? E está na telinha, 996224547. Fernando, a gente está falando aqui sobre avanços recentes da medicina. Queria saber, você que vem do estado de Minas Gerais, da capital Belo Horizonte, e não sei se conhecia Linhares, especificamente o Espírito Santo, já tinha um bom conhecimento daqui? Tiago, não. Na verdade, eu já tinha visitado, né, o Espírito Santo algumas vezes. A gente brinca que os mineiros invadem, né? Somos muitos e não temos mar, né? Então, mas Guarapari que o diga. Sim, conhecia Guarapari, Iriri, Piúma. Aqui em cima, aqui, Dunas de Itaúnas, que por sinal eu acho um lugar maravilhoso. Né? Então, eu já tinha vindo mais a passeio, né? Entendi. Então, assim, qual a sua percepção da medicina aqui no Espírito Santo? Qual foi a percepção? Pois é, o Espírito Santo, para dizer a verdade, é um estado que ele não para de me surpreender, para ser bem sincero mesmo. Quando eu venho, às vezes a gente vem um pouco corrido, então acaba vindo mesmo de transporte aéreo, vem de avião. Né? Em Linhares ainda o aeroporto não está habilitado ainda. Um dia vai sair. Eu também estou doido para isso. Olha, eu quero muito esse voo para Belo Horizonte. Nós também, viu? Bastante. E aí, então, vindo de Belo Horizonte para cá, eu faço questão de vir na janela, porque o tanto que o estado é bonito, a gente atravessa, né, as montanhas e chega no mar, né? Então já começa a surpresa por aí, né, a beleza natural. Depois a beleza de Vitória e Vila Velha também, que são 2 cidades muito bonitas, capitais, né? Lá a gente está habituado, lá grande Belo Horizonte, milhões de pessoas, um ambiente hostil, e aqui você tem cidades bonitas, à beira-mar, como capital, outra surpresa positiva, né? A medicina aqui no Espírito Santo, eu também não a conheço muito, mas eu conheço um pouco. E tenho amigos em Vitória, né? Eu sei da excelência do trabalho que eles executam lá na área de cirurgia. Tenho ex-residentes nossos lá que trabalham aqui no Espírito Santo. Eles estão em Vitória, são professores da faculdade de medicina lá. Vitória tem a cirurgia robótica, então a gente vê que Espírito Santo está bem situado, sim, na medicina. E eu posso falar mais especificamente da área de cirurgia, que é onde eu estou localizado, né? Sim. É onde eu tenho maior afinidade. Então, assim, as impressões são muito boas. E tanto a gente pode também transportar essa mesma impressão positiva aqui para Linhares. Bacana. Muito legal. Enquanto isso, Fernando, que eu vou falando até mesmo, eu queria saber por qual motivo você veio. Depois, quando der, abre o WhatsApp, manda para a Ju o link, porque a Ju tá lá, esposa do Fernando, tá lá em BH querendo ver o programa ao vivo. E ao vivo e a cores fora do Espírito Santo é só pelo YouTube. Que inclusive nós já tivemos pessoas participando da Itália, de São Paulo. É verdade. De São Paulo, Shirley sempre está com a gente. Inclusive, um grande abraço. Shirley fez aniversário anteontem. Mandei a mensagem para ela, porque ela sempre acompanha a gente. É nota 10, inclusive tem um carinho imenso por ela. Então, eu queria saber o seguinte.
como veio parar em Linhares, né, Maria Tereza? Pois é, essa cidade maravilhosa. Como é que uma referência da né? medicina vem parar na cidade mais bonita do país? Isso aí. É verdade. Essa história ela é interessante, porque ela tem até um pouco de curiosidade, porque há alguns anos atrás, talvez uns 6 anos atrás, eu não me lembro bem, por intermédio de um colega lá em Belo Horizonte, eu vim a Colatina. Eu vim a Colatina porque eu vim conversar com o pessoal lá de Colatina, da área de saúde, alguns diretores de instituições, para a gente discutir e tentar implementar um projeto, um curso para o desenvolvimento da cirurgia minimamente invasiva, né? Que é a cirurgia laparoscópica, né? E à época eu estive aqui, conversei, tive um contato com o Dr. Leonardo, que hoje também está aqui em Linhares, na oncologia, e a conversa foi muito boa, mas a conversa ficou por aí mesmo, ela não seguiu adiante. E 3 dias antes de eu receber uma ligação aqui de Linhares, um cirurgião que é amigo nosso, que esteve lá conosco, fez a residência conosco, que hoje também é um cirurgião aqui em Linhares, é o Dr. Marco Antônio, ele me ligou para a gente conversar sobre possibilidades, sobre carreira, etc. E aí, 3 dias depois, o Dr. Leonardo Lobato, que é o coordenador da oncologia aqui do Hospital LMC, me liga. E falando, Fernando, nós estamos aqui com um hospital novo, uma proposta diferente, e a gente quer desenvolver a questão da cirurgia oncológica aqui em Linhares, aqui no estado do Espírito Santo também. E me perguntou se eu não queria vir aqui para conhecer a cidade e para conhecer o Hospital LMC. E, ou seja, de uma conversa de alguns anos antes, surgiu esse convite do Leonardo, eu vim para conhecer Linhares e confesso que eu fiquei surpreso positivamente, né? Eu vi uma cidade, e ela é mesmo, uma cidade muito organizada, cidade viva. A gente passeia ali no centro comercial de Linhares, ele está assim, fervilhando de gente, de lojas abertas, né? A gente não vê loja fechada. E isso era na época da pandemia, isso foi em 2021. Ou seja, eu já achei a cidade viva numa época em que todo mundo estava recolhido, né? Sim. Em 2021. E, bom, depois que eu dei esse passeio na cidade, eu cheguei antes do horário combinado com o Leonardo, mania de chegar antes, né? Diz que a gente pode ficar 2 horas adiantado, mas não 2 minutos atrasado, né? Então, eu cheguei antes, eu fui conhecer a cidade, depois eu fui ao LMC, e lá o Dr. Leonardo, o Dr. João, eles me apresentaram a estrutura do hospital. Eu fiquei impressionado com a estrutura física, com o parque tecnológico que tem instalado na instituição. É, sem dúvida nenhuma, uma instituição diferenciada. Ela é muito bem montada, muito bem equipada. E depois eu tive um bate-papo com eles, eu entendi o projeto do LMC, o que eles queriam com o hospital. Não no primeiro contato, eu vim uma vez, eu vim a segunda vez, eu vim a terceira vez. E aí eu vi que realmente a ideia deles era de ter uma medicina de qualidade assistencial, uma medicina de vanguarda do ponto de vista técnico. Eles estavam se primando para a constituição de um corpo clínico sólido, bem formado também. E aí eu até falei com o João, né, o Dr. João na época, João, eu entendi, eu quero embarcar nisso, eu quero entrar com vocês nesse barco, porque eu acho que a ideia é boa, a proposta ela é verdadeira, então eu quero participar. E então nessa época nós fizemos, né, a nossa combinação com eles, adquirimos lá uma parte do hospital que diz respeito à cirurgia oncológica. O Dr. Marco Antônio, que havia conversado comigo sobre carreira médica, foi no momento exatamente que logo antes do Leonardo me ligar, aí o Marco Antônio veio para cá, também se encantou com a cidade e segue aqui, mudou para cá e segue como cirurgião aqui. Então, essa foi a minha vinda. Acho que foi um momento de muita sorte, eu acho, isso ter acontecido. E aconteceu nessa época da pandemia, todo mundo baixo astral, mas o projeto é bom, né? A ideia é de entregar medicina de qualidade àqueles que precisam dela. Então, quando é assim, eu sempre estou dentro. Exato. Aproveitar, Fernando, para mandar um abraço aí para o meu querido amigo Dr. Marco Antônio, ele que é um parceirão, já esteve aqui na bancada também do Bate-Papo da 6, quinta da lei, e já esteve na 4ª da saúde. E aí, bacana. Marco Antônio sempre aqui com a gente, referência
referência, já está aí atuando alto nível e para a gente é um orgulho, um privilégio tê-lo morando aqui em Linhares, exercendo a profissão. Só que Verdade. assim, estou falando, doutor Marco Antônio, eu estou lembrando o seguinte, não é? Tereza, olha, o Fernando gostou tanto de Linhares. Eu estou sabendo que hoje é um dia muito importante. Ele não está aqui por acaso, né? Afinal de contas... Não é só pela bancada. Não é aqui. só por nós. É isso aí. Hoje é a inauguração da Clínica Avante, que ele é um dos sócios fundadores, né, Fernando? E conta pra gente um pouco dessa clínica, como que foi, né, a ideia da clínica, o porquê que vocês trouxeram uma clínica, né, quiseram montar em Linhares uma clínica de ponta, como a gente já sabe que vai ser a Clínica Avante. Isso. Bom, primeiro, se me convidasse para vir para o programa, eu viria. Que bom. Houve a coincidência dessa inauguração, mas eu viria. Porque o Thiago é uma pessoa muito simpática, a gente gosta muito, a Maria Tereza também. Bom, mas a clínica ela de certa forma é uma derivação do projeto do hospital. Porque o hospital, ele é majestoso, né, uma estrutura grande, é um hospital que está preparado para receber os pacientes. A nossa filosofia, né, a gente tem um viés na nossa equipe lá em Belo Horizonte de executar procedimentos que a gente considera procedimentos de alta complexidade, procedimentos realizados por acesso minimamente invasivo. O Hospital LMC tem a estrutura que permite isso. Então a gente também entendia a necessidade de ter também uma estrutura mais leve, vamos dizer assim, uma clínica que pudesse oferecer também o atendimento médico aos pacientes da região, numa posição de mais fácil gerenciamento. Né? Então somos atualmente 5 os sócios, né? Eu sou um deles, o outro é o Dr. Mili, que é parceiro meu lá em Belo Horizonte, aqui no projeto do LMC também, o Dr. Marco Antônio, que a gente acabou de falar, o Dr. Bruno Guidini e o Dr. Telmo Fiorotti. Então nós montamos a clínica e ela é uma clínica que tem uma finalidade de ser multidisciplinar, né? Ela tem ela iniciou com cirurgiões e gastroenterologistas. Então é como se isso fosse o núcleo dela, né? Porque ela iniciou aí com cirurgiões e gastroenterologia. Porém, a gente entendeu que seria interessante também agregar outras especialidades para a gente poder oferecer um tratamento completo dentro daquele ambiente. Então nós temos também conosco especialidades da endocrinologia, nós temos especialidade de psiquiatria, a gente tem a urologia, especialidade de ortopedia. É uma clínica que oferece salas de pequenos procedimentos, tem procedimentos diagnósticos, né, porque ela tem essa finalidade de fazer diagnósticos também, na endoscopia digestiva alta, na endoscopia digestiva baixa, que é a colonoscopia, pH-metria, manometria esofágica. Então é uma clínica multidisciplinar, que foi toda montada, toda renovada, ela permite um fluxo dos pacientes de forma que aqueles que têm maior necessidade tenham acesso fácil ao ponto onde ele tem que chegar sem maiores dificuldades. É uma clínica projetada em ser em um plano só, evitar a escada, sobe e desce, especialmente para quem tem dificuldade de locomoção. A acessibilidade dela foi pensada nesse sentido também. E é uma clínica que também está muito bem localizada, porque está no centrinho ali de Linhares, então o acesso era muito fácil. E a gente tem bons planos, boas perspectivas dessa clínica crescer e crescer em parceria com o hospital. Eu acho que são duas coisas que casaram e que elas vão dar frutos muito bons aí no futuro, se Deus quiser. Muito bacana. A gente tem aqui um tema importantíssimo, que é para todas as áreas, para medicina, não só medicina, porque quando a gente fala do direito, ChatGPT, por exemplo, ele já está fazendo as petições lindas, né? Textos maravilhosos. Então, assim, na medicina não é diferente. Inteligência artificial chegou com tudo, não é a questão da robótica também. E eu acho que seria bacana, Fernando, a gente separar o terceiro bloco para falar apenas sobre inteligência artificial e a robótica, porque é um tema muito... Ele já tem um tempo, tanto que eu queria saber um pouquinho da história, mas ao mesmo tempo, assim, o futuro está aí. Não tem jeito. Já é realidade, mas o futuro a gente espera muito mais, porque hoje tem
diversas barreiras para implementações. Isso não é só no Brasil, não, nos Estados Unidos também. Os avanços tentam dar uma freada, até para não substituir de maneira completa o ser humano. Mas é inevitável. Não é? A gente já vê assim, uma mudança, uma facilidade espetacular com essas tecnologias. Então a gente vai chamar um intervalo aqui, fique com a gente, que o terceiro e último bloco promete. Guardo todos vocês em um minutinho, voltamos já. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. Tema de hoje, avanços recentes da medicina. E para isso, a gente não tem como fugir do tema, né, Maria Tereza? Não temos como fugir do tema. E nós terminamos o bloco anterior falando de um tema muito importante, né? Que são os avanços tecnológicos, inteligência artificial e a robótica. Conta pra gente, Fernando, a história, né, da inserção da inteligência artificial e da robótica na medicina e como que ela vem sendo tratada nesse campo, no campo médico. Sim. Mas essa pergunta é muito boa, assim, é uma história muito interessante, né? Na verdade, eu vou tentar me situar aqui, mas a cirurgia robótica, tudo começou assim no imaginário nosso, pelo menos escrito, lá nos anos 1930. Essa palavra robótico não existia, né? Existia para nós, como a gente já entende. Um autor lá tcheco escreveu um conto em que os homens desenvolveram uma máquina para fazer a função, substituí-lo nas suas atividades, e as máquinas ganharam consciência, se rebelaram e destruíram os homens, né? Tipo o Exterminador do Futuro, né? E na época esse autor colocou o termo robota, e robota em tcheco escravo, significa escravo. Então robota virou robótica, então hoje a gente usa esse mesmo termo em robótica em todos os campos aí da ciência, inclusive na medicina. O robô, assim, a primeira aplicação do robô foi em meados dos anos 80. Foi utilizado um robô da indústria automobilística, robô que chama-se Puma, e esse robô foi utilizado para fazer uma biópsia do sistema nervoso central guiada por dados que foram inseridos no computador, né? Então foi o primeiro procedimento automatizado ali. Bom, isso foi nos anos 80. A robótica foi se desenvolvendo no final dos anos 80, anos 90, e a primeira cirurgia robótica que foi feita com esse sistema, que é o único sistema robótico que a gente tem no mundo hoje, né? Estão chegando outros agora, da Intuitive, que é o robô Da Vinci, foi feito no ano 2000, foi feito na Europa. E no ano 2003, a federação, né, a FDA, a Federação de Drogas, de Administração de Drogas, e que regula tudo isso lá nos Estados Unidos, autorizou o uso do robô em 2003. De 2003 para cá, a gente nota o crescimento progressivo da robótica, né? É um campo que a impressão que dá para a gente é que não dá para frear. Ele segue a cada dia mais, né, com o desenvolvimento das tecnologias. E um fato curioso é que de 2000 até hoje, só uma empresa no mundo inteiro produz robô. Só uma empresa no mundo inteiro entrega robô. Então a gente está vivendo um monopólio. E o monopólio freia as coisas, né? E muito provavelmente eles já têm muita tecnologia pronta, mas eles não entregam porque o mercado não exige. Entram agora novos equipamentos, o equipamento da Medtronic, que é o Hugo, tem um equipamento da CMR, tem outros robôs chegando. Então, chegando à competição, a gente entende que esse campo vai ganhar um avanço, porque aí, do ponto de vista de mercado, as empresas vão ter que se posicionar e entregar mais tecnologia. Então, eu acho que a cirurgia robótica ela não tem volta. E a gente percebe isso também nos resultados clínicos também. A robótica ela beneficia muito os pacientes, porque a robótica tem tecnologia agregada, né, no equipamento, que isso é entregue ao cirurgião. Então o cirurgião ele é capaz de executar a mesma operação que ele faz
com excelência, com um equipamento que potencializa as ações do cirurgião. Então, se a gente opera bem de uma forma, a partir de quando a gente aprende o robô, a gente opera melhor. Então, a gente entrega para os pacientes uma tecnologia que traz benefícios clínicos. Então, é uma coisa que eu acho que não tem volta. Que beleza, hein? E como é que você vem achando... Como é que fica a aceitação no campo médico? Porque, assim, acaba que tem também, como foi dito lá, desde o início, essa preocupação da substituição do médico ali, no nosso caso do advogado, pela inteligência artificial, pelo robô. A robótica hoje, ela não tem inteligência artificial ainda, né? A inteligência artificial está chegando para a medicina, mas a gente ainda não tem assim sistemas que entregam, eles fazem análise de dados, entregam resultado, análise de dados, entregam diagnóstico por si só, né? Essa questão da inteligência artificial sofre uma regulamentação, ela passa por uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica Brasileira, que tentam então normatizar para que aquilo seja aplicado no melhor interesse para o paciente, né? A gente tem que sempre que beneficiar os pacientes. Então a inteligência artificial ainda não chegou tão forte assim na medicina, mas é uma coisa inevitável. A robótica que a gente fala, ela não tem inteligência artificial acoplada a ela. A máquina copia os movimentos do cirurgião, então ainda somos nós que fazemos. É uma máquina que está ali, próximo do paciente, a gente está um pouco distante. Nós estamos na mesma sala, mas não ao lado do paciente. Mas a máquina é que executa tudo aquilo que a gente comanda, né? Mas eu acho que, como em outros campos a gente percebeu que a máquina é capaz de executar procedimentos com maior excelência ou melhor precisão do que nós homens, né, os seres humanos, eu acho que homens e mulheres, né? Que fique claro. Claro, seres humanos, né? E que a gente, então a máquina, eu também não vejo que ela vai nos substituir. Ainda é muito difícil, os algoritmos para a máquina executar um procedimento cirúrgico são muito complexos. Isso ainda não está em aplicação clínica. Então eu acho que ela vai nos substituir nos procedimentos, mas ela não vai nos substituir no contato. Então eu acho que a gente vai sempre precisar estar ali, mesmo que uma máquina execute, a gente tem que estar em contato com o paciente, porque somos seres que interagem, nós dependemos uns dos outros. Então eu acho que o ser humano nunca vai ficar indispensável, eu acho, mas que muitos procedimentos que fazemos serão substituídos pelas máquinas. Eu acho que sim. É inevitável. Eu acho que é inevitável. Mas é em todos os campos. Sim. Né? Campo médico, jurídico e todos os outros. É impressionante o avanço que vem tendo. Sim, sim. Então, quer dizer, eu iria até perguntar a questão de a médio e longo prazo poderia substituir. Infelizmente, capacidade tecnológica terá para isso. Sim. Não é? Sim. Mas não a substituição no tete-a-tete, o contato, que são coisas também... O calor humano. O calor né? humano. Mas isso aí Mas a gente sabe, né, Maria Tereza, o calor humano. Só que hoje você já pega um mercado já inchado de profissionais. Sim. E na área médica, que antes era um mercado com pouco menos, hoje já tem muitos profissionais em campo também. Né? Menos do que outros, mas já tem. Aí você fala que o robô e também, de outro modo, uma inteligência artificial pode, e a gente vê já na prática, no campo médico a gente não tem tanto conhecimento, mas no jurídico sim, pode dar uma certa substituída, por mais que não seja completa, preocupa. Sim. Isso é melhor para o paciente, é melhor às vezes para o nosso cliente também, no direito, tudo mais, só que fica um pouco, o cenário não é bom e ao mesmo tempo é preocupante. Mas são as transformações, né? Fazem Acaba parte. que toda profissão vai passar por uma grande transformação. O direito não vai ser, o direito já não é como era quando eu me formei, como a medicina já não é como era quando o Fernando formou, né? E daqui para frente vai mudar cada vez mais rápido. A gente falou outro dia da Universidade das Profissões que ainda não existem. Né, nos Estados Unidos. Então, quer dizer, a gente já tem uma universidade para profissões que ainda não existem. Olha só. Mas que vão ser necessárias no futuro. Então, assim, o avanço ele vai chegar. E a gente tem que avançar também. A gente precisa avançar. Tipo, falando do chat GPT, mas se parar para pensar, está facilitando muito.
Você faz uma publicação, Fernando, relacionada a qualquer área médica e coloca no chat GPT. Vai te economizar 1, 2 horas ali. Não é que você vai utilizar 100% o que ele te entregar. Mas ele vai te dar início, meio e fim só para você complementar. Isso é interessante. E lá na graduação, para os alunos, a gente comenta isso. Olha, vocês que estão em formação, vocês ainda não terminaram a faculdade, vocês têm que ficar de olho nas possibilidades, né? Eu acredito que algumas especialidades médicas desaparecerão em curto prazo, porque a inteligência artificial vai substituí-las. Então, acho que até mesmo o posicionamento profissional do estudante tem que pensar nisso. Porque se for por esse caminho aqui, pode ser que ele vai ser substituído por uma máquina. E isso pode ser até um tabu, às vezes, de falar, porque, poxa, como é que você... Hoje a pessoa atua de forma brilhante, mas você já consegue ter a percepção que aquela atividade pode acabar saindo do mercado. E aí ninguém quer falar sobre isso. Ou quando fala, muito cheio de dedo, porque você também não tem aquela certeza, mas internamente você tem. Que você sabe que o que já apresenta hoje já substituiria. Imagina daqui a uns anos. Bate-papo bom, acabar rápido, né? Poxa, falaram aqui no ponto eletrônico, Thiago, pelo amor de Deus, está na hora de terminar. Fernando, agradecer mais uma vez pela sua presença, por estar aqui, nos dar essa aula, tá? Até mesmo sobre a história, coisa que eu não tinha nem ideia, né, Maria Tereza? Você é Maria Tereza. Não, também não. Também não? Então, assim, muito bacana mesmo, obrigado. Quando estiver em Ares, fala pra gente, que aqui você é convidado, assim, de honra, nossa. Eu agradeço muito, Thiago, foi um prazer, Matheus, muito obrigado. E é um prazer, e que eu puder participar, estou 100% à disposição. Tamo junto. Obrigada, Fernando. Maria Tereza, falar muito bom nesse bate-papo, passou rápido pra caramba. Né? Passa muito rápido sempre. Isso aí. Gente, obrigada. Boa noite para vocês. Sempre bom estar aqui. Semana que vem estamos aqui outra vez. Esperamos vocês novamente, né, Thiago? Se Deus quiser, firme e forte. Muito obrigada. E a gente tem que também ir, porque eles falaram no ponto eletrônico, mas Fernando tem que inaugurar a clínica. A clínica não vai ser inaugurada antes dele chegar, não. É verdade. Vamos lá. Obrigado a todos que ficaram até o final. Lembrando, amanhã tem reprise de 6 às 7 da manhã. E domingo, a partir das 15 horas, os programas vão ao ar para que vocês, família, todo mundo possa assistir. E como a gente sempre finaliza, o programa Bate-Papo das 6 é de terça a sexta, mas só a quinta é a da lei. Fique com Deus. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. A tecnologia da RDR, Rio Doce Radiologia, agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde.